3, 2, 1, go. Você está ouvindo Controle 3. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais Controle 3, aqui quem vos fala é Francisco Hernandes. Aqui estamos mais um especial de final de ano, né? Esse aqui é o meu segundo especial de final de ano. Estamos aí 2024 e segunda semana, né, de 2024. E vamos ver o que esse ano aí promete pra gente aí. Muitos episódios de Controle 3 vão ter aí. E vamos lá, né? Talvez também muitos joguinhos aí novos a aparecer. E é isso aí. Bom, falar que eu tô de boa, cara. Tá tudo tranquilo na minha vida. Tive uma férias aí de uma semana. Não sei se eu falei no episódio anterior. Deu pra dar uma descansada boa. Deu pra encher a cara. Tomei umas cachaças aí. Eu acho que até que demais. E é isso, cara. Não tem muito a acrescentar sobre a minha vida pessoal aí. E vamos que vamos. Aí você tá começando 2024 assim, precisa daquela energia positiva, precisa daquela ajuda. Nós temos aí também os nossos amigos, os nossos parceiros, né? A Clínica Nativa é uma clínica de massagem e regeneração, cara. Ela tem vários atendimentos aí que pode fazer com você, que é desde reflexoterapia, reorganização energética, e também auxilia no tratamento de vários problemas, né? Que é ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo e outros, né? Ela aí se encontra em Marília, né? Na rua Olindo Veronés 110, Jardim Acapulco, né? Aqui em Marília. E se você quiser aí, se você puder, né? Vir até aqui na clínica, você pode. Ou também você pode entrar fazer um atendimento online, né? Que você tem todos os serviços online dentro do website deles, que é clinicanativa.weebly.com. Ou também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que você pode obter as informações ou conversar com eles diretamente, que é no 18 98109 6348 ou no 14 99755 7755. Vocês aí podem entrar em contato aí com eles e fazer o seu agendamento, tá bom? Então vamos lá então, né? Tá todo mundo bem, estamos começando 2024 e começar também com outro jogo. O primeiro jogo que eu trouxe aí é um joguinho meio violento, meio fora do cabo. E aqui também eu vou trazer o segundo jogo também, que não vai sair muito dessa violência, né? Dessa questão, mas com uma história bem mais profunda. Eu vim aqui então nesse episódio especial falar sobre Hotline Miami 2, The Wrong Number. Vamos lá, né? Hotline Miami 2, ele foi desenvolvido pela Denaton Games e Abstraction Games. Ele foi publicado pela Devolver Digital e o designer foi feito pelo Jonathan Soderstrom. Acho que sei lá que língua que é essa aqui, que tem uns negocinhos no Dennis Wedding. O programador foi o Jonathan também, né? O artista foi o Dennis Wedding, que deve ter sido uma parceria entre os dois aí. O escritor foi o Jonathan, também o Dennis. Os caras fizeram o jogo sozinho, basicamente. Essas duas feras aqui. As plataformas que esse jogo saiu foi no Windows, Operating System X,
Linux, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Ele saiu em março, 10 de março de 2015. O gênero dele é um top-down shooter. Acho que aqui ele acertou, isso aqui mesmo, é um top-down shooter puro. E ele é single player, né? Bom, dando essa introdução da onde que veio o jogo, vamos começar então a falar sobre a história do jogo, cara. Primeiramente, pra gente começar a falar sobre o Hotline Miami 2, é preciso falar primeiramente do primeiro jogo, nossa. O primeiro jogo, ele dá o início à história, né? A um ponto de referência onde você consegue explorar mais a história do segundo. Que o primeiro jogo, o protagonista, que não tem nome, mas que ele foi apelidado pelo público de Jacket, né? Jacket, ele recebe ligações no telefone da sua casa, para que ele vá em diversos lugares onde se encontram membros de gangues russas e mate todos que estão nesses recintos. A vida de Jack se torna cometer essas chacinas. E ao desenrolar dessa história, fica dentro do primeiro jogo. Então, basicamente é isso, né? O primeiro jogo, sem grandes spoilers, sem explicar muito o jogo, ele te dá essa base, né? Você tá em Miami, né? Lá entre a década de 1980 até 1990, mas no primeiro jogo ele passa mais em 1988, 89, por aí. Então aí você já tem um parâmetro onde que é. Tem esse personagem, né? Que ele é meio... Ele não tem nome, não tem nada, ele só começa esses atos, né? Aí o segundo é uma consequência do primeiro, né? Em vários aspectos. Ele explica vários pontos do primeiro, né? Onde o segundo Hotline, ele tem, assim, filmes slashers começam... No segundo jogo, né? Começa a voltar à tona, né? Os filmes slashers, que são aqueles filmes onde tem vários assassinatos, assim, onde a pessoa não mostra o rosto e tem cortes e um monte de coisa, violento. Os membros das 50 Bensons começam a ganhar força, que é a organização ultranacionalista que tem alto envolvimento no primeiro jogo, né? Jogando o primeiro jogo você vê a citação desses caras através de cartas, e o pessoal, enquanto você vai jogando, você vai entendendo um pouquinho mais quem que são esses pessoal. E depois você também no segundo jogo começa a surgir cada vez mais pessoas mascaradas cometendo assassinatos, né? Já que o Jacket, ele usava uma máscara de galo e outras, né? Galos de plástico não, de borracha. E ele cometia as chacinas com essa máscara, então começou a dar inspiração a outras pessoas aí. Não só ele, tem alguns envolvimentos aí por trás, né? Que são as ligações, né? As ligações que fazem ocorrer essas coisas, né? Porque, já falando um pouco do primeiro, quando o Jacket tá lá no apartamento dele e recebe ligação, ele recebe uma encomenda com a caixa das 50 Bensons, né? Com um flyer, não se dando a entender que são eles, né? E ele recebe uma máscara também. Então é meio que subliminar isso daí. Não é muito um spoiler, tá? Você tem que prestar muita atenção na história do jogo assim pra entender algumas coisas, mas dá sim entender que são os caras das 50 Bensons, tá? Tipo, como os membros das gangues russas, eles começam a ficar cada vez mais violentos, porque respondem à mesma moeda toda a onda de crime que estão sofrendo. Então, toda aquela questão dos membros das gangues russas, eles estão sendo atacados e tal, eles começam a se tornar cada vez mais violentos e começam a atacar outras coisas, civis e um monte de coisa. Começa a querer saber o que está acontecendo, né? E o Hotline Miami 2 é um ponto de vista onde passa sobre diversas pessoas. Todas elas têm alguma conexão entre os assassinatos e as chacinas que estão acontecendo, né? E cada vez que você vai se aprofundando mais em história, mais os pontos se ligam dentro da história e os personagens do primeiro. Então, a história basicamente é essa, né, cara? Acontecendo esses assassinatos, né? Pessoas mascaradas começam a fazer essas coisas, né? Eles começam desde pichar uma simbologia dentro de lugares públicos e começam a ficar cada vez piores, né? Os atos que esses membros que começam a receber essas ligações e começam a fazer
começa a ficar pior. Eles começam a ir em locais e matar várias pessoas, assim, só que membro normalmente russo, tá? E é isso, basicamente. E o segundo jogo ele vem trazer esses pontos, né? Como que no primeiro jogo você tem várias referências, né? Do Jack, conhecendo esse cara que é o dono dos estabelecimentos que você vai. E no segundo jogo conta quando que eles conhecem. Conta pontos de vista de várias pessoas, que não disse ali. Desde alguns outros membros e outros conhecidos que começam a se envolver mais com as gangues. Com as gangues não, com as pessoas que cometem esses assassinatos masquerados. Você também tem um jornalista, né? Um jornalista que ele quer escrever um livro, então ele começa a pegar pontos de vistas de vários lugares para tentar entender o que está acontecendo, né? E você tem até os pontos de vista dos russos, né? Que lá na frente você vai ter a ponto de vista dos russos. O que aconteceu, como se eles reagem a isso e como que eles respondem. Então, basicamente, sobre a história do jogo é mais ou menos essa, tá? Para não dar muito spoiler, muita coisa. Porque o jogo ele trabalha muito com a interpretação da pessoa que está jogando. Então, ele tem os pontos de vista, principalmente o primeiro. O primeiro ele te dá um ponto bem linear, assim, mesmo tendo uma bifurcação lá na frente, né? Onde dois pontos de vista se transparecem, assim. Que tem um ponto de vista do Jack e tem outro ponto de vista do outro personagem que você encontra lá no primeiro. E aí conta a história dos dois pontos de vista também. Então o jogo que ele não tem uma história linear, assim, tipo, os fatos vão acontecendo e vai acontecendo tudo de ponto a ponto. Ele tem várias opções, assim, de quebra de linha de tempo, sabe? E é bem legal e bem interessante. É bacana. E basicamente é isso sobre a história. Eu acho que eu já enrolei demais, né, sobre a história. E vamos falar então os gráficos, né? Os gráficos do jogo, cara, ele vem numa linha mais retrô, né? Bem pixelado, né? Os gráficos. Ele tem uma violência bem grande. Tem muito sangue, corpos e desmembramentos. Só que tudo é de câmera de cima para baixo, né? É top-down, né? O top-down view. E tudo bem graficamente representado dentro dessa pixel art. Eu acho uma pixel art bem bacana, né? Acho bem legal. Em alguns pontos você perde uma referência de profundidade, coisas parecidas, porque como você só tem esse Y e X, X ou Y, né? De representação, você não tem uma profundidade. Tudo parece muito 2D. Mas muito bem representado. Todas as coisas ali. Às vezes você se perde um pouco dentro do layout, né? Eu trabalhei muito tempo com projeto de AutoCAD, então você meio que fica familiarizado, né, com a questão de vista superior das coisas, né? Já que toda planta de casa, assim, normalmente você tem isso, né? E outros tipos de planta. Mas eu concordo também que algumas pessoas ficam meio perdidas, né? Porque é muita coisa, muito tipo de chão diferente representado, as mesas, é tudo bem detalhado, sabe? Mesmo que ele use de um recurso só 2D, né, de representação, duas dimensões, ele é bem representado, tudo tem muito detalhe, sabe? Tem as escrivaninhas, as coisas que estão em cima das escrivaninhas, as paredes são decoradas, sabe? Não é nada tipo copia e cola. Toda a fase, ela é bem representada e bem diversificada. Você não se sente tá jogando a mesma fase em nenhuma delas, cara. Em nenhuma delas você sente que tá jogando a mesma fase, sabe? Todas elas têm uma questão ambiental bem produzida, sabe? E eu acho muito bem feito o gráfico desse jogo. Mesmo que só seja bem sem sombra, sem nada,
ele é muito bem feito. Eu acho um primor o gráfico desse jogo. E além da violência bem representada, sabe? Tipo, é bem grotesco pra ele conseguir transmitir pra você não só os elementos da violência, como ela pode trazer danos, né? Como ela pode ser suja, porque quando você entra no ambiente e comete as chacinas, né? Matam as pessoas lá dentro, tudo fica espalhado de sangue. Os membros, tudo destruído, sabe? Vidraças no chão. Então é muito bem representado. Esse jogo, na parte artística de gráfico, ele é muito bom, muito competente, cara. Eu acho que, tipo, eu não tenho o que reclamar. O que o jogo propõe dentro dessa estrutura, ele entrega. E na parte do som não é diferente. Da musicalidade do jogo, é fantástico. Fantástico a trilha sonora. Desde o primeiro. Do segundo, eu acho que ele consegue sair melhor que ainda que o primeiro, porque o primeiro ele tem mais ou menos um estilo ali, ele fica mais ou menos dentro do estilo, né, que ele promete, né, que já aqui a questão da escolha da música, acredito eu, ela não vem só a partir de criar um tema para o jogo, mas sim a década, né, que ela representa, que é os anos 80. E o New Wave, Retro New Wave, são vários tipos de desenvolvedores que fazem a música desse jogo, mas é mais esse estilo New Wave, com música eletrônica, mistura com alguns elementos mais novos, então fica, ou os antigos também, né, que eles gostam de, como que é Retro New Wave, então é utilizado muito sintetizador antigo, muitos efeitos desses sintetizadores, dessas placas de som, sei lá. Enfim, eu não sou muito bom com música, mas acredito que seja isso. Então, o primeiro ele fica mais nisso. No segundo, ele trabalha mais alguns estilos, né? E fica muito mais bem encaixado, né? Quando você coloca no título de abertura, cara, você se tratando, sabendo do que se trata o jogo, que é um jogo mais violento, cheio de coisa, e traz a música do início, aquela calmaria, velho. Chega, tipo, é muito foda. Muito bem feito. E tudo bem encaixado. Então eles conseguiram encaixar melhor a música do segundo, na minha opinião, sabe? Não que o primeiro também é excelente, fantástico, mas eles conseguiram superar o primeiro, sabe? Acho muito foda, tipo... ele tem o Perturbator, ele tem outros tipos de música que, cara, eu podia falar aqui, mas eu acabei esquecendo, sabe? Alguns nomes de alguns artistas. O Moon também, Jasper Barne e outras músicas, sabe? Os caras são excelentes, cara, produtores de músicas, e são músicas que são produzidas não exatamente para o jogo, que foram escolhidas a dedo, né? Pelos produtores e colocados dentro do jogo para caber dentro do tema, e encaixa perfeitamente. É inacreditável, cara, é inacreditável. E na parte de som, efeito sonoro, não existe nenhuma dublagem, tá? Tudo é escrito, mas os efeitos sonoros, eles são, tipo, muito fodas também, sabe? O som da bomba explodindo e fazendo aquele efeito de surdez, aquele... Cara, é muito bem feito, muito legal, cara. Tanto que tem vídeos da internet tirando sarro disso. Sobre o efeito sonoro que eles conseguem produzir. Porque o efeito sonoro, ele não só traz... ele traz traz a violência também, né? Quando você bate alguém... a gente fala muito sobre a violência, a natureza humana. Não só a natureza humana, mas a natureza animal. Da violência ser parte disso, né? E o jogo, ele te traz uma sensação assim, desde você tá lá matando os efeitos sonoros e a música tá fazendo você fazer todos aqueles atos e tal, te dá uma energia, cara, e você tá lá, os barulhos, os efeitos de corte, desmembramento, parece ser meio psicótico, muito de psicopata, mas te dá um certo prazer, sabe? De você tá lá fazendo aquilo. E na mesma moeda, não, na mesma moeda não.
Mas ao mesmo tempo, eles conseguem, depois que você termina uma fase, trazer uma música, tipo... É uma música que te traz pra baixo, cara. Uma música que te fala, nossa, é como se você tá numa frenesi lá de energia, de efeitos de hormônio no seu corpo. Você tá lá com o sangue quente, passando facão nas tripas dos outros, dando tiro, matando, arrancando cabeça. E chega no final, cara. Chega no final do level, ele te traz essa música e você vê todos aqueles corpos no chão, todo aquele estrago que você fez. Então, não só na questão de imagem, gráfico, o som ele consegue te transmitir, tipo, cara, esse choque, tipo, o que eu acabei de fazer, sabe? Você fica desnorteado, sabe? Você fica meio, caraca, o que eu acabei de fazer? O erro, o que isso vai trazer? Você fica meio assim, é muito da hora. Esse sentimento que o jogo consegue trazer, velho. Muito bem feito. E é isso, eu acho que sobre os gráficos, o som, é basicamente isso. Os controles. Eu normalmente jogo no teclado, né? E mouse. Mas você consegue jogar também no controle. Mas no teclado e mouse, no WASD, você controla o personagem. No mouse você controla a mira, é como se fosse um twin stick shooter, né? Que é tipo, você olha para algum lado com o mouse e você controla o personagem para mirar. E você controla o personagem pros lados que você quer mover ele pelo AWSD, né? Então aí é um tipo de controle que é normalmente utilizado em jogos de twin stick shooter, né, para computador. E quando você joga ele no controle é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, só que você eu acredito que você usa o analógico para fazer isso. Os analógicos. E também tem um espaço que você pode finalizar a pessoa que está no chão, desmaiada. E o botão esquerdo você atira ou bate com a arma que você tiver. E o botão direito você joga, arremessa a arma fora que você está utilizando para trocar ela. Porque, enfim, tem balas, acaba as balas, enfim. Basicamente sobre o controle eu acho que é isso. Eu já vou puxar a gameplay também, né? Como eu já falei, né? A gameplay dele, ele é um top-down shooter, né? E ele tem essa frenesia, né? Um hit kill, você toma uma porrada, você morre. Então, quando você começa uma sala, basicamente, né? Uma sala, basicamente, uma room. Você tem vários inimigos lá e você tem que matar todos eles. Você sozinho matar várias pessoas. E dependendo do tipo de personagem que você tá, você só tem as mãos. Então você desarma as pessoas com as mãos. Dependendo do personagem, você consegue matar as pessoas também com as mãos. Você dá um soco, as pessoas morrem. Mas no default, você dá um soco, a pessoa desmaia. Aí você consegue pegar a arma dela e sair praticando a chacina, sabe? Aí você pode desde bater com um taco de beisebol, atirar com uma 12 e tacar nos outras armas, derrubar eles. Então, é um tipo de jogabilidade muito rápida, muito frenética. Então, o jogo ele é bem rápido e você vai concluindo essas salas e vai subindo ou descendo, depende de onde você tá, para concluir a missão, a fase, né? E tem as histórias no meio que vai ocorrendo. Então o jogo ele envolve essa freneticidade, né? Ou seja, jogabilidade frenética, com som, gráfico, tudo acompanhando isso. E também tem a questão da história. A história também, a narrativa dela vai contando, você vai se movendo em algumas partes em algumas partes da cutscene, você consegue se mexer, interagir, pegar as coisas do chão, enfim. Do chão, da mesa, tal. Então a gameplay dele é bem simples e bem arcade, sabe? Tem que ter pontuação no jogo. Então você tem os pontos e quanto mais você cria caos, violência,
ousadia, você trocar de arma, matar os inimigos com cada arma, você fazer combos de morte, você matar várias pessoas assim dentro de um tempo, mais pontos você vai ganhar e maior o score. Estilo Devil May Cry, né? Então o jogo é bastante arcade e com uma história bem profunda. Então é um jogo que ele aos olhos ele se parece uma coisa, mas ele consegue entregar também dentro de outra, né? Não só na gameplay frenética e fácil em aspas, né? Porque você vai morrer bastante. Toda vez que você morre, você volta ao início daquela sala. Então é bem complexo, você morre bastante no jogo. Mas é uma questão de memorização e entender os padrões dos personagens para concluir as fases, né? E basicamente sobre a gameplay também é isso. E, cara, pra mim, Hotline Miami 2, assim, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. O primeiro e o segundo. Desde o tipo de música que ele apresenta, música fantástica dos anos 80. A temática que ele traz é um jogo com corpo, alma, espírito, tudo, cara. É um jogo que ele foi pensado do começo ao fim, desde o primeiro, né? Ele veio com uma questão mais, assim, você não começa a entender muito o que tá acontecendo. Eu vi muitas pessoas jogando o primeiro jogo não entendendo o porquê de tudo aquilo. O segundo vem e faz toda a amarra, fazendo entender o que aconteceu no jogo. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz o review do primeiro, eu trago até os spoilers do segundo. Se você quiser ver o primeiro, ele basicamente é aquilo mesmo que eu falei lá. Só que eu acho que tem muitos pontos que eu fugi ali, muitas histórias dos personagens. Porque, cara, a trama do jogo é muito foda. O 2, cara, quando ele começa a contar o ponto de vista de cada personagem, o que tá acontecendo por trás, você começa a entender. É muito foda, cara. É muito legal. Porque, tipo, a gente só tem à vista, né, um jogo que é altamente violento, com uma violência desnecessária e tal. Mas ele trabalha com várias questões, né? Tipo, por que a natureza ela é tão violenta, né? Por que a gente gosta de coisas violentas, desde filmes? Logicamente que a gente sabe, o ser humano normal aí, ele sabe a diferença, né? Da violência combinada, né? Dentro de um parâmetro onde ninguém se machuca de verdade, né? Realmente da violência, aquela que traz medo. E essa aqui também pode trazer um medo, cara, mas também ela traz uma satisfação. Eu acho que é o poder que te dá, né? De você estar lá e cometendo aquilo, mesmo que você não tem nada contra aquilo lá que você tá praticando. Você não tem raiva de quem você tá matando ali. Só tá ali dentro, sabe? O jogo já transporta isso. Mas a música, a energia que o jogo traz te faz cometer esses atos violentos, né? E gostar disso dentro do jogo. Então o jogo ele brinca muito com essa questão, né? Por que o ser humano tem tanta essa questão pela violência, né? Pelo controle, eu acho, não sei. Mas ele comenta bastante sobre isso. E também tem a questão de várias outras. Eles falam bastante sobre as ligações, né? Que são os prank calls, né? Que é tipo... são os trotes, traduzindo para o português. Que no começo parece que tudo se trata de apenas uns trotes, né? Mas no final começa a se tornar uma coisa mais grande e sem freios depois. Então o jogo, ele é foda por causa disso, sabe? Ele começa numa premissa muito simples, tipo, assim, ele não apresenta muita coisa, mas profundamente ele tem vários significados, assim, não só na questão da violência, mas também na questão, tipo, eu consigo criar ou tentar entender uma analogia através da internet. Porque muitas coisas são a partir de uma mentira, uma fake news, vamos dizer assim, e onde as pessoas são manipuladas a fazer coisas que elas não querem, né? No final das contas, através de um ódio que, na verdade,
às vezes o caso aqui que eu acredito que seja contra os russos, né? Pois os russos estão destruindo Miami e tal. Tem umas premissas disso, sabe? Então tem um grupo que não gosta disso e começa a falar seu descontentamento com isso. E isso se encaixa muito com a internet também, sabe? Grupos que nascem, às vezes, a partir de um pequeno problema que é preconceito, no final das contas. Só uma ideia, tipo, inicial. E começa a tomar umas proporções tão grandes que depois elas saem fora do controle. Então, sem entrar por nomes, aí você tem casos aí que aconteceu recentemente, né? O que a mentira pode fazer, a morte de pessoas, sabe? E tudo ela vem através de uma mentira, de uma coisa que ela começa, tipo, eu acho que é isso, através de um preconceito, na verdade. Tudo eu acho que ela se encaixa meio que um preconceito. Você só tem algumas experiências de vida, né, que ocorrem na vida da pessoa e ela toma como uma base universal para isso, a questão da generalização das coisas, né? Então o jogo ele trabalha também nessa questão, como que apenas inofensivas trotes, né, ou mentiras conseguem fazer com que as pessoas cometam isso, né? Essa violência, né? E então fala muito sobre isso também. É foda, eu acho muito foda a ideia que o jogo quer trazer. Não só isso, porque você jogando o jogo até o final, você vai saber que chega a um ponto que não tem mais volta, né? E é outra coisa que também ensina a gente, né? Tipo, às vezes a gente tá fazendo uma coisa, mas isso não vai fazer mal, sei lá, é só um ponto de vista meu, sabe? É uma opinião minha. Só que às vezes a gente não pensa que se essa opinião realmente ela tá fazendo mal a alguém. E se a gravidade disso, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fala muita merda aqui. Eu também, eu posso falar por mim, né? Falo algumas merdas, algumas coisas que às vezes é na questão irônica e tal, mas se existe a questão de isso pode afetar alguém, mas também eu não posso ser hipócrita de falar que essas questões não é normal do ser humano, sabe? Essas coisas acontecem com naturalidade porque a gente talvez tenha essa questão de pensamento, de criar padrões através do nosso ponto de vista, né? Muito rápido, porque o ser humano ele consegue criar padrões, adaptar as coisas do ponto de vista dele, né? Como a existência humana em si, né? Criar várias questões, a importância da humanidade estar viva, sabe? Enfim, eu não quero viajar muito nessas questões, mas o jogo ele trabalha muito profundamente com várias coisas, né? Que existem coisas maiores do que a gente, sabe? A humanidade, o querer nosso, a gente não controla nada, a gente só tem controle da nossa vida e olha lá, tá? Eu acho isso, eu acho bem filosófico toda a questão do jogo, como ele trabalha isso, eu acho foda, cara. E pra mim, cara, não tem como dar outra nota a não ser 10, né? Eu acho que é um jogo maravilhoso. Mesmo tendo toda a violência, ele mostra essa parte que muita gente esconde de si mesmo, sabe? Esconde que o humano tem uma parte animal também, sabe? Não que a gente tem que entender, ver que a violência, ela realmente, na nossa existência, hoje em dia, na nossa sociedade, ela não é válida, talvez em alguns pontos, tá? Eu não vou ser demagogo também, não vou ser hipócrita. Acho que tem pessoas que não merecem viver, desculpa, é a minha opinião. Tem pessoas que acham que elas passam do ponto de ser uma pessoa que possa viver em sociedade, sabe? Enfim. Mas tudo isso é bem volátil, né? Também a gente tem uns pontos de vista, não sabe, né? Todo mundo é humano, sabe? Todo mundo comete o erro porque tá fadado ou a gente falha em alguma coisa, sabe? De correr, de ajudar, sabe? Não sei. O mundo é muito caótico, eu acredito muito nisso, sabe? Que existe muito caos, então a gente quer colocar leis e ordem no caos. E o mundo é explosões, energia e o caralho é quatro. Então,
O ser humano fica meio difícil de querer controlar tudo. Mas eu acho que é isso. Mas o jogo é foda, nota 10. Eu acho que eu já falei pra caralho, já tentei me filosofia um pouco aqui. E é isso, minha gente. Eu acho que é um puta de um jogo pra você jogar. E vocês aí, se vocês tiver vontade aí de compartilhar nosso conteúdo, fiquem à vontade. A gente vai sempre ser bem agradecido a você que escuta a gente. A gente tem o nosso site, que é o www.controle3.com.br, né? Que é o nosso sitezinho aí, né? A gente também tem... a gente lança, né, nossos episódios dentro do Spotify, do Deezer, iTunes, no YouTube, no Facebook. Então a gente tem vários lugares aí para ser assistido aí, ouvido, né? Assistido não, porque a gente não tem vídeo. A gente é só áudio. E é isso, cara. Se você também tiver a fim de fazer alguma doação, mandar um pix, porque a gente é tudo fodido, né? A gente precisa, se você quiser dar aquela ajuda, a gente tem o nosso pix, que é o controle3, numeral, oficial, @outlook.com. A gente vai sempre agradecer qualquer tipo de ajuda. E se você não pode ajudar também, a gente agradece você tá escutando a gente. E é isso. Então, um beijo na bunda e tchau a todos. Valeu! Você ouviu o Controle 3. Boa noite.